Vocês sabem que o Marcelo Brigadeiro já mora em Santa Catarina, sei lá, mais de 10 anos. Não, tranquilamente mais de 10 anos, talvez uns 15 anos pelo menos. Foi estruturar a época o PSL lá, depois, né, assim como todos nós, ele brigou, rompeu vínculos com a direita mainstream brasileira e construiu um caminho muito legal. E lá no Congresso de Santa Catarina, ele foi alvo de um desafio, né? O público virou, e aí, Brigadeiro, não vai sair candidato, não, a governo? E a galera pressionou ele e falou, olha... não gostaria, eu acho que vocês vão se queimar me tendo por perto, tá? Eu falei, olha, eu sou do grupo político do Arthur Moledo Duval, eu também falo minhas atrocidades aqui e ali. Ele falou, olha, se não for problema, adoraria contribuir, né? Então podemos começar a trabalhar. Brigadeiro, ele parece para muitas pessoas um troll, no sentido de fazer piadas e tirar um dele mesmo, se coloca assim, mas é um empresário de sucesso, é um esportista de sucesso e é um homem público, um homem presente no debate público, uma das posturas mais bacanas que tem. Definitivamente, assim, é um cara que tá na mesma trincheira que a nossa desde 2019, Riso? 2019, final de 2019. Por aí. Então, são 6 anos pelo menos, sabendo que é perder seguidores, perder posições, perder até respeitabilidade dentro da classe política por se posicionar da maneira mais correta e difícil, tá? E eu queria ouvir, porque disse que ele gravou um vídeo, vamos ouvir aí o Brigadeiro, que tá pleiteando, foi convidado, na verdade, né, ser pré-candidato, vou colocar aqui nos termos corretos, e deu alguma declaração, eu não vi ainda a declaração, vamos ver. Pessoal, like na live, vamos ouvi-lo. O pessoal do MBL tem muito carinho por mim, eu fico muito grato por isso. E aí eu falei, cara, olha, primeiro, o que aconteceu até hoje foi só uma sondagem, não teve nenhum convite oficial e tudo. E eu já deixei claro que não é a minha intenção. Aí o Renan pegou o microfone e falou, então, eu como fundador do partido, do movimento e do partido, e presidente da Nacional, eu estou formalizando oficialmente esse convite para você aqui, pá, não sei o quê. E aí, meu irmão, aí passou um monte de coisa na minha cabeça e eu quero externar para vocês exatamente em que momento eu estou, tá? Primeiro, Brigadeiro, você tem vontade de ser político? Não, não tenho mesmo, tá? Lá no passado eu já tive vontade, já pensei, cara, ia ser muito legal eu ser um deputado federal ou um senador e poder descer o aço naqueles caras todo dia, pegar aquela tribuna lá e rebentar aqueles caras, arregaçar eles, vai ser muito maneiro. Só que sendo muito sincero para vocês, e totalmente sincero, o ônus não valeria o bônus. O bônus para mim seria esse. Sendo bem sincero, seria muito difícil eu fazer qualquer mudança como deputado ou senador na atual conjuntura do nosso parlamento, porque eu seria um entre muitos e a maioria lá não quer fazer porra nenhuma, a maioria lá é corrompida, e eu acho que ia me dar uma frustração muito grande eu querer fazer as coisas e não conseguir. Até porque, pelo meu perfil, eu não ia negociar. É necessário que você negocie lá. O político, ele tem que fazer política, né? Ele tem que negociar com os outros lá. Embora pareça um pleonasmo, o político tem que fazer política. Não, é porque muita gente tem uma visão romântica de que você chega lá, quebrar o palco todo mundo. Se você fizer isso, é o que eu faria. Se eu fosse lá, eu ia quebrar o palco todo mundo. Sabe o que ia acontecer? Eu não ia aprovar nenhum projeto meu. E aí eu ia ficar lá recebendo, sem fazer nada de valoroso, de fato, e ia me sentir um merda. O único bônus seria poder olhar na cara daquele bando de vagabundo e falar o que eu penso direitinho na cara de cada um deles. Mas o ônus seria esse, eu me sentia um imprestável, eu me sentia completamente um parasita de ganhar dinheiro público sem fazer porra nenhuma. O segundo ônus, e que seria o mais importante, seria eu me distanciar da minha família, eu não ter tempo para ficar com a minha família, que eu ia ter que ficar em Brasília. E o outro ônus seria o ônus financeiro. O que eu viesse a ganhar como deputado, como senador, como qualquer porra que fosse, partindo da premissa óbvia, eu não me corromperei jamais, que eu sempre seria um cara honesto, não farei nada ilícito, o que eu ganharia do salário desses caras é muito menos do que eu ganho hoje nas minhas atividades profissionais no meu dia a dia. Eu ganho muito mais do que um deputado, ganho muito mais do que um senador. Então, e fazendo algo que eu gosto de fazer. Então, seria muita coisa ruim para pouca coisa boa. Dizendo isso, eu tô jogando abertão com vocês aqui, tá? Meu coração tá 100% aberto e minha cabeça também, como eu acho que tem que ser, é a minha proposta aqui na internet. Então, eu não tenho vontade de ser político por essas razões aqui. Tem outro lado. Se eu me candidatasse ao governo do estado, tem alguns bônus. Primeiro bônus pra mim... Pausa, eu vou fazer uma defesa dele aqui, porque o cara botou, que papinho, e o Kim faz diferença, imagina com mais pessoas, porque o Brigadeiro tá contando assim, ó, se eu fosse lá, eu falaria coisas na cara desses políticos, e eu perderia a paciência e tal, e muitas pessoas, conheço, adotam uma postura visceral, depois eles veem que se a postura visceral permanecer, eles vão ser caçados.
O maior exemplo foi o Arthur. O Arthur foi eleito com essa premissa dele. Então o Arthur virou um fiscal que via todas as divididas e ele entrava na dividida para defender especialmente uma tese de austeridade fiscal, né? Seja no orçamento do estadual, seja no orçamento da própria Assembleia. O que a gente aprendeu com o tempo é que um trabalho mais construtivo como o do Kim, ou como o do Guto hoje, a gente dá um exemplo, ou eu posso botar também o trabalho do Ítalo, ele tende a ser mais efetivo. Só que são perfis muito diferentes. São perfis, se você for montar uma equipe de 15 deputados, você vai precisar ter 2 atiradores à la Arthur, entendeu? Você vai precisar ter pelo menos uns 6 construtores um pouquinho mais silenciosos, tá? Botar aí, e 7 mistos, como coloca o Kim. O Kim é um misto. Tá? O Beraldo, se estivesse lá, ele com certeza seria um construtor silencioso, para dar um exemplo. O Arthur seria um porradeiro. Você tem que ter um time que tem habilidades variadas para você ter funções específicas, é um esquadrão. São entendeu? Complementares, então? Hã? São complementares. São completamente complementares. Um time são complementares. Então, quando você é eleito com um time, você vai ter funções diferentes. Então você vai ter que montar uma estratégia. Tipo, sei lá, vamos supor que o Arthur e o Brigadeiro viram deputados, para dar um exemplo. Os dois vão arrumando a briga, geram o problema, aí vai um Beraldo conversar, não, vem aqui, beleza, você vai tirar o projeto de pauta, mas a gente vai fazer isso, tal, aí tá, entendeu? E enquanto isso, você vai mandar esse projeto, na verdade, pra aquela comissão, quem tá cuidando é o Kim e o Matheus Batista, entendeu? São essas construções que a gente tem que ter. E, em geral, os partidos não se veem dessa maneira. A gente sabe que quando a gente puder atuar em equipe, ferrou. Então, eu vou discordar do Brigadeiro no sentido de que uma pessoa com postura combativa de briga, não estando sozinha, ela adequada a uma estratégia de todo, faz sentido. Faz sentido, tá? Voltando agora ele tá indo falar de governo, vamos lá. Mas você acha que é fácil, por exemplo, você tá lá andando todo dia no Congresso Nacional, você cruza com um delegado Caveira, você fala, olha que bacana, né? Não é. Assim, se você não tem estômago, você fica muito puto. Se você não tem estômago, você fica muito puto. É bem honesto. Você tem que ligar um modo sangue de barata. Um debate. Falar exatamente o que eu tenho vontade de falar para aqueles que concorreriam comigo, que eu já tenho em mente quem são. Ao vivo, na Globo. Ia ser um tesão fuderoso. Ia ser muito gostoso mesmo. Ia ser uma das coisas, maior tesão da minha vida. Isso seria um puta de um bônus. Segundo baita bônus. Eu não seria eleito. Muito improvável, praticamente impossível eu ser eleito pro governo do estado. Por quê? Porque meu perfil, ele é combativo e ele não agrada principalmente a população mais idosa, e Santa Catarina tem muito idoso. Tem muita gente que ia olhar pra mim e falar, puta, esse cara é muito agressivo, não, ia ter meio que ojeriza. Isso seria um garantidor de que eu jamais me elegeria. E isso, na atual conjuntura, pra mim seria sensacional. O fato de eu poder me lançar e não me eleger ia ser do caralho. Só pra eu poder falar o que eu quero falar. E o terceiro, pra não ser uma parada boba, sem motivo, eu poderia trazer atenção pra pautas muito importantes, porque eu não seria só um idiota brigando com os outros. Eu poderia trazer atenção pra pautas muito importantes, falar algumas coisas que ninguém tem coragem de falar, e ajudar a eleger parlamentares que poderiam, de repente, em um time, ou seja, eu poderia jogar o holofote sobre algumas pessoas certas que fariam um bom trabalho no parlamento, unidas com os demais que talvez sejam eleitos ano que vem. Então esses são os bônus. Ônus. Novamente, eu vou ter que abrir mão durante um tempo das minhas atividades profissionais e vou deixar de ganhar muita grana. Outro ônus, vou colocar um alvo monstruoso nas minhas costas, mais uma vez, como eu fiz em 2018. Quem não conhece a história, inclusive em 2018 a gente teve uma reunião com a cúpula da PM aqui e falou que tinha informações seguras de que estavam planejando um atentado contra a gente, a sede do partido, e disponibilizaram inclusive escolta pra gente. Eu não quis escolta, mas todos os outros integrantes da executiva estadual andaram de escolta no segundo turno. Eu fui o único que andei sem escolta. Durante um bom período eu não andava junto com a minha família andava num carro, eu andava no outro, minha família ia pra um lado, eu ia pro outro, porque a política catarinense, ela tem muito bandido mesmo, bandidão, tá? Então, eu colocaria novamente, mais uma vez, um alvo enorme nas minhas costas. Outro ônus, logicamente, quem não me conhece, vocês não que estão aqui comigo direto e sabem a minha essência, mas quem não me conhece, os haters iam ter um prato cheio pra falar, aí, brigadeiro aí, ó, vagabundo, ó, quer ser político, tá vendo? Falou que não queria ser político, agora tá aí, ó. Não, foi só receber um convitezinho que virou político. Aí, quer ser política, caralho, vagabundo, quer se corromper. Então, esses são os ônus. Em que posição que eu tô agora, galera? A primeira resposta que eu dei lá no Congresso do MBL, quando o Renan falou isso, eu falei, cara, minha resposta é a seguinte. Eu acredito no que vocês estão fazendo, até porque pra mim é a última tentativa. Se eu me decepcionar com o MBL, falando pra vocês agora, tá? Se eu me decepcionar com o MBL, aí esquece política, na minha opinião. Aí eu parto pro individualismo extremo de ajudar somente, correr atrás somente do meu, ajudar minha família e quem eu puder em volta, mas
parar de pensar em melhorar o Brasil, cara, esquece. Eu paro, eu abandono essa bandeira, abandono essa briga. Então é uma última tentativa. Eu acho que o meu perfil, ele traz mais problema do que benefícios pro MBL, porque eu sou um prato cheio. Se tu entrar no meu Twitter ali, que é onde eu boto a quinta série pra fora, porra, um monte de transo muito, rebento. Tem rebento pra mulher, pra homem, pra traveco, pra porra toda. Tem eu falando que quero comer o Danilo Gentili, tem, porra, eu falando que quero comer o vinheteiro. Ele falou isso no congresso lá, ele falou, vocês têm certeza? Ele falou assim, eu tô falando que como muito mulheres, homens, travestis, apresentadores de televisão, políticos, você tem certeza? Eu falei, até animais, né? Daí ele, falei, cara, desculpa, o único grupo com qual você seria adequado seria o nosso, né? Você tá ao lado de Arthur Duval, meu querido. Isso definitivamente não é um problema, isso não é sequer uma falha de caráter. Não é, isso não é um problema. O problema é ser ladrão, desonesto, traidor e burro.